Agora vamos lá. A gente vai conversar sobre uma questão que tem dado bastante audiência na internet, inclusive. Muita gente tem se questionado se de repente tem autismo e nunca percebeu, nunca imaginou. Ao mesmo tempo que algumas pessoas pensam, puxa, será que é uma questão genética? Será que porque na minha família tem pessoas com autismo, meu filho também vai ter? Enfim, essa é uma questão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente também vai falar de outras doenças que têm um fundo por conta da genética. E hoje a gente recebe um geneticista, que é o Dr. Caio Brusaca, que está aqui, e ele vai nos ensinar um pouquinho sobre tudo isso, tá? E sobre, inclusive, o que é que a gente tem que perceber quando detecta alguma doença genética na nossa família, para que a gente possa minimizar os problemas lá na frente. Então, recebo com muita alegria. Muito obrigada por estar aqui, doutor. Seja bem-vindo, viu? Vou te convidar para sentar e a gente já conversa, então, sobre esse assunto, doenças genéticas. Existem muitas? Sim, existem muitas doenças genéticas. A gente estima hoje, Cláudia, que são em torno de 7 mil doenças genéticas. Olha isso, gente, muitas. 7 mil doenças genéticas é um número enorme, né? E quais delas são mais prevalentes? A gente tem essa pesquisa, esse dado? Sim, com certeza. A gente diz que, dentre as doenças genéticas mais comuns, a principal e a que a gente mais conversa é a própria síndrome de Down. Existem outras condições como a neurofibromatose, que são aquelas manchas café com leite. Tem a principal causa de autismo, que é a síndrome do X frágil. E outras doenças, como o próprio câncer de mama e ovário hereditário, que é a história lá da Angelina Jolie, também é uma doença genética, que é predisposição genética ao câncer. Ou seja, a gente diz que as doenças raras são aquelas que acometem menos de 1 para 2 mil pessoas. Ela é rara pensada isoladamente, mas pensando no montante, são em torno de 7 mil doenças. Doenças genéticas e doenças hereditárias, a gente está falando da mesma coisa? Sim e não. Quando a gente fala em doença genética, é porque tem algum fundo genético envolvido. Por exemplo, a própria síndrome de Down. A síndrome de Down está relacionada até a trissomia do cromossomo 21. A trissomia livre, que é a forma mais comum da síndrome de Down, via de regra ela não é herdada. Já quando a gente fala, por exemplo, em doença hereditária, toda doença hereditária ela é genética, mas nem toda doença genética é hereditária. O próprio câncer, como eu falei, existe o câncer hereditário, com relação à mutação BRCA1 e BRCA2, e a maioria dos cânceres tem um fundo genético envolvido, mas nem sempre é hereditário. Quando a gente precisa se preocupar com uma doença genética, porque quando eu penso numa doença genética, eu penso que a gente não tem muito o que fazer. E aí viver com uma preocupação de algo que não tem a solução não faz muito sentido. Tem solução em alguns casos? Sim, com certeza. Hoje, a gente sempre diz, toda doença ela tem um tipo de tratamento. Olha lá, isso é uma ótima notícia, então vamos tentar entender. Vamos lá, o que é esse tratamento? Por exemplo, na síndrome de Down, ainda não existe um remédio para a síndrome de Down, mas existe a estimulação precoce. A estimulação precoce, fono, fisioterapia ocupacional consegue melhorar a qualidade de vida daquela criança com síndrome de Down e diminuir a diferença entre a gente e ele. Outra situação que a gente fala hoje, já tem doenças genéticas como a atrofia muscular espinhal, que existe remédio, existe tratamento específico. Ou, por exemplo, na doença da urina do xarope do bordo, que é um tipo de doença rara, ou a própria fenicetonúria, que existe uma fórmula proteica que a pessoa tem que ficar ingerindo. Ou seja, existe tratamento para várias doenças genéticas. O que antigamente a gente dizia assim, era uma sentença, hoje não é mais uma sentença. A gente tem muita coisa para fazer por aquela pessoa. Então é importante detectar o quanto antes. Quais são os exames que, por exemplo, uma gestante precisa fazer para detectar uma doença genética? Vamos lá. Quando a gente fala em doença genética na gravidez, a gente está falando principalmente de malformação congênita. Quando a gente fala em malformação congênita, o primeiro exame é o ultrassom. O ultrassom, a gente avalia a translucência nucal, que é a medida da nuca, e também o osso nasal. São dois marcadores porque nós chamamos de aneuploidias. A aneuploidia é uma alteração no nosso material genético onde existe cromossomos a mais ou a menos.
A segunda situação, existe hoje o teste genético pré-natal não invasivo. Com sangue da mãe, eu consigo extrair um DNA do bebê e fazer um teste genético. E eu já identifico síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome fatal, ali naquele próprio exame. Isso é uma outra grande vantagem. E claro, hoje a gente já tem os exames invasivos, que é a aminocentese, a codossintese e a biópsia de velocidade coriônica, para tentar diagnosticar o mais cedo possível, por exemplo, síndrome de Down. Aí você pergunta, mas por que a gente diagnostica a síndrome de Down tão cedo? Porque se eu já sei que aquele bebê tem síndrome de Down, eu vou mudar a história da vida daquele bebê. Eu vou poder incluir uma UTI neonatal, incluir um cuidado a mais na hora do parto, incluir e poder programar como vai ser a vida dele, no sentido de que com a estimulação, com tudo isso, a gente consegue, por exemplo, casos belíssimos de pessoas com síndrome de Down que realmente mais do que sobreviver, eles viveram uma vida quase normal. Só não digo normal porque, claro, tem uma ou outra limitação, mas é esse o nosso objetivo. Por que a gente faz diagnóstico de doença genética na gravidez? É porque a gente consegue sim mudar a história natural da doença. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei de autismo também, né? E a gente sabe que hoje tem muitos adultos que estão descobrindo que tem um grau leve de autismo e que tiveram perdas aí, inclusive de oportunidades, de trabalho, de relacionamento. Se a pessoa consegue detectar antes o autismo, ela consegue fazer essa diferença também? Ela consegue ganhar qualidade de vida? Com certeza. Aqui a gente está falando muito em autismo em adulto, mas eu prefiro falar em autismo de um modo geral, principalmente na infância. Acontece que uma criança hoje que tem baixo contato visual, que tem um atraso de linguagem, ou seja, com 4 anos não está falando direito, demorou para andar, demorou para falar, com 4 anos não está formando frase e dizer assim, é normal, isso não é normal. Isso é um sinal que poderia ser algum problema, dentre eles o próprio transtorno do espectro autista. A gente fala espectro porque é uma sombra. Quando a gente olha uma criança com autismo, a gente olhou uma criança com autismo, as outras são diferentes. A gente tem uma característica geral, mas cada uma tem sua peculiaridade. Outro sinal que eu gosto muito de falar é utilizar as pessoas como objeto. É estranho isso. Mas, por exemplo, normalmente para pegar aquele copo, eu iria lá e pegava o copo. Uma criança com autismo iria usar a sua mão para pegar o copo para ele. Isso é outra característica da criança com autismo. Usar as pessoas como objeto. Assim como tem outros sinais que logo na amamentação a gente já percebe. A criança, quando tem autismo, na amamentação ela não tem aquele contato com a mãe. Ou seja, já dá para perceber ali o sorriso social que a gente chama, que é quando o bebê ele sorri para você, ele já é diminuído. Aliás, é bom você ter tocado nesse assunto e atenção, você que está aí amamentando um recém-nascido, não é logo de cara que os bebês têm esse contato visual com a mamãe não, tá? Eu digo isso para não gerar ansiedade, porque no comecinho os bebês não têm, tipo, recém-nascido, 15 dias, um mesinho ainda não tem, então tem que esperar um pouquinho desenvolver também a parte da visão para que aconteça esse contato visual, né? Porque mãe amamentando já fica ansiosa de te ouvir falar assim, né? Falar, ai meu Deus, meu neném nasceu e ele não me olha ainda, calma, mas vai olhar. É isso mesmo, Cláudia, você falou muito, muito certo. O sorriso social, a gente espera que um bebê tenha até 2 meses de idade. Não é com 15 dias que ele já está sorrindo para você. Assim como a questão firmar a cabeça. A gente firma a cabeça com 4 meses. Existe um tempo certo para sentar sem apoio, ou seja, sentar sozinho em torno de 8 meses. Andar em torno de 1 ano, 1 ano e 4 no máximo. É mesmo tempo para falar palavras, mãe, pai, água. E formar frases. A menina é com 2 anos e o menino é com 3. O menino é mais atrasado mesmo. Ah, então, gente, vai demorar. Por enquanto, o meu neto fala vovó. Mas eu tô esperando ainda um vovó, eu te amo. Aí é só com 3 anos. Então tem que ter paciência. É isso mesmo. E é outro como eu falei, o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Você vai relatar esses achados, somado, claro, com o exame físico que nós realizamos para avaliar tanto o perímetro cefálico, o tamanho da cabeça, o contato visual durante o exame físico e, claro, como médico geneticista, a gente vai avaliar o que nós chamamos de dismorfismos. Dismorfismos são características de uma criança que difere de uma pessoa para outra. Todo mundo tem dismorfismo. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma orelha maior, às vezes tem uma orelha mais baixa, às vezes tem um olho mais distante, só que um dismorfismo não é
não é sinal que tem algum problema, mas imagina um conjunto. A pessoa tem um atraso de movimento, tem um atraso de linguagem, e esse dismorfismo pode voltar à suspeita de síndromes genéticas. Agora, quando descobre, se faz o diagnóstico, inclusive precoce, o que a gente pode fazer para proporcionar para uma pessoa do espectro autista uma qualidade de vida maior? A primeira questão, vou voltar, é a estimulação. A estimulação, principalmente metodologias ABA e Denver, que são as mais aplicadas para o autismo, nós reforçamos o que deve ser iniciado o quanto antes. Por quê? Porque a cada dia que passa, atrapalha ainda mais o atraso. Ele já tem um atraso de linguagem. Se eu não fizer nada, ele vai atrasar mais ainda. Então, já tem que começar a estimulação o quanto antes. Fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, e aí entra aquelas terapias alternativas, hidroterapia, musicoterapia, tudo isso para tentar melhorar as potencialidades daquela pessoa com autismo. Essa é a primeira situação. Uma situação que é meio polêmica é remédio. Remédio serve para, eu completo essa frase, para pessoas que têm muita agitação. Uma característica que é comum em pessoas com autismo é a agitação psicomotora, ou seja, ele fica tão agitado que os pais não conseguem fazer mais nada. Às vezes a mãe, que normalmente é ela que fica mais com a criança, ela não cozinha, ela não limpa a casa, ela não faz nada, só cuida da criança porque ela está sempre muito agitada. Aí às vezes a medicação pode auxiliar. E claro, as comorbidades. Uma comorbidade que pode acontecer é a própria convulsão, a epilepsia. Então, se eu tenho uma criança que tem autismo com epilepsia, eu preciso tratar a epilepsia. Então, o remédio ele entra ali. Porque o pessoal acha assim, eu estou drogando meu filho, ou estou dando um remédio que... O remédio é mais nesse sentido, para tentar melhorar a agitação e tratar as comorbidades, do que realmente deixar, entre aspas, ele dopado, que esse não é o objetivo da gente, porque se ele estiver dopado, ele não vai fazer as estimulações. Se ele não vai fazer a estimulação, ele não está tratando. E o tratamento, ele é integral. Ou seja, eu preciso melhorar a qualidade de vida dessa pessoa para que quando ela for adulta, ela diminua a distância entre a gente e ela. Claro que ela vai ter prejuízo de comunicação social, ela vai ter alguns prejuízos do ponto de vista de relação interpessoal, mas, mais uma vez, eu reforço para dizer que quanto mais cedo eu estimulo, melhor vai ser o desempenho daquela pessoa. Perfeito. Existem muitos estudos novos, né? Então, hoje em dia, esse diagnóstico precoce, ele realmente é importantíssimo, porque dá para conduzir qualquer doença hoje em dia, ou uma grande parte, de forma assertiva, né? E aí a pessoa realmente tem como viver muito melhor. Você estava falando de autismo, eu estava lembrando, a gente recebeu, não tem muito tempo, um médico psiquiatra especialista em autismo, ele estava falando de uns estudos que estão acontecendo em relação à própria alimentação. É uma alimentação específica para quem está no espectro autista. Enfim, tem muita coisa boa e tem muita novidade. Você que está assistindo ao programa e tem alguma dúvida sobre doenças genéticas, até sobre doenças raras, é um assunto que praticamente a gente não traz aqui, né? Porque como é raro, cada caso é um caso, mas, de forma geral, um alerta aí, um ponto de atenção para toda a população brasileira. Você pode mandar essa pergunta, já eu volto aqui com o doutor e aí ele responde, tá? Vida Melhor Oficial, manda sua pergunta lá e a gente volta. Doenças genéticas, doenças hereditárias e até autismo. Você me espera 2 minutinhos? Claro. Então tá bom. Então já a gente segue. Nesse meio tempo, enquanto você manda a sua pergunta, eu vou dar um recado importante, viu? Vamos lá, gente. Vamos de volta com o nosso momento aqui, perguntas e respostas. A gente está conversando e aprendendo sobre doenças genéticas. Falamos um pouquinho sobre autismo. E o Dr. Caio Brazuca está aqui. E é importante a gente ouvir, né? Porque isso que a gente está fazendo é um alerta para toda a população, né, doutor? Como você mesmo disse, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue agir o quanto antes. Exatamente. A gente reforça mais ainda, por exemplo, a importância do teste do pezinho. Por que o teste do pezinho é tão importante? Do teste do pezinho básico, das 6 doenças, 5 são doenças genéticas. Ou seja, eu já diagnostico logo com poucos dias de vida e já começa o tratamento se tiver alterado. Vamos falar desse exame. Você falou de 6 doenças, quais são elas? O hipotireoidismo congênito, que não é genético, mas a fenilcetonúria, a fibrose cística, a deficiência de biotinidase, as hemoglobinopatias, a hiperplasia adrenal congênita e
também a gente tem sempre que lembrar que essas doenças, elas têm como objetivo exatamente isso: iniciar o tratamento o quanto antes. Por exemplo, na fenilcetonúria. Fenilcetonúria, ela é uma doença onde a pessoa não pode tomar nenhum derivado animal, incluindo leite materno. É quando o leite materno é um veneno. Olha isso, gente. Ou seja, se o leite materno ele é um veneno, a gente tem que cortar e tem que substituir por alguma coisa. Mas não posso dar essas fórmulas que a gente acha no supermercado, na farmácia. A gente tem uma fórmula específica para pessoas que têm fenilcetonúria. A gente tem que tomar essa dieta com pouca ou quase nenhuma proteína animal para o resto da vida, somado com essas latas que nós chamamos de fórmulas proteicas. E se eu não cortar, o que acontece? Causa lesão irreversível aqui, ó, no cérebro, causando atraso de movimento, causando deficiência intelectual e até autismo. Aí, ó, uma causa genética de autismo que pode ser prevenida. Olha que pode ser prevenida, isso é importante. Esse exame do pezinho, ele é feito obrigatoriamente em todas as maternidades do Brasil ou não? Sim, ele é obrigatório. Existe a Política Nacional de Triagem Neonatal, que foi instituída em 2001, e hoje as 6 doenças básicas são por todos os estados, todos os municípios do Brasil. Agora, tem um detalhe importantíssimo. Hoje, muitas mamães estão optando por ter um parto natural, um parto em casa, um parto fora do ambiente hospitalar. Preste atenção, porque esse exame precisa ser feito. Quando esse exame tem que ser feito? Com quantos dias? Entre 48 e mais ou menos 96 horas de vida, mas preferencialmente 72 horas de vida, que é 3 dias. Mas eles colocam entre 2 até 5 dias. Então, se você, por um acaso, pensa em ter um parto em casa, tem que saber que depois tem que levar o bebê para fazer esse teste, fazer esse exame. E nunca se esqueça, caso você pense em fazer um parto em casa, precisa de pediatra lá. Não é só obstetra, doula e parteira. Precisa de pediatra para ver seu filho. Isso é muito importante. Aliás, reveja essa decisão, que é sério. Tá? Então vamos lá, a Aline, que é a Aline Moreira, ela diz: meu filho tem 2 anos e 6 meses e não forma frases. Tem um estereótipo de ficar vesgo, olhando fixo para algo. Gosta de brincar deitado no chão, olhando fixo para os brinquedos. Vai passar com a neuro, mas será algum sinal? Vamos lá, os sinais que pelo menos você descreve aqui. Atraso de linguagem. Tá certo, 2 anos e 6 meses não forma uma frase, mas a pergunta seria, quando foi que ele começou a falar palavras? Essas palavras são inteligíveis ou só os pais entendem? Porque também tem isso. Ah, meu filho fala, mas só eu e minha esposa que entende. Não é bem assim. Segundo, estereotipia. O que é estereotipia? Hábito de lavar a mão, hábito de fazer flapping. Como você coloca, o estereótipo é ficar vesgo. É outra característica que pode ser, ou não, pode ser isso aqui, problema oftalmológico que ninguém viu. Então, aqui estamos falando de uma forma bem genérica. Além disso, brincar com um olhar fixo para um brinquedo. Aí a pergunta, esse brinquedo, ele brinca funcionalmente? Por exemplo, o carrinho, você brinca com o carrinho ou com a roda do carrinho? Por isso que eu digo assim, existem alguns sinais que poderiam estar sugerindo o transtorno do espectro autista, mas ainda é uma forma bem genérica, não dá para fechar um diagnóstico só com isso, precisa de uma avaliação da criança. Aline, de verdade, como você já marcou com a neuro, eu não sei se faltam muitos dias, mas calma, vamos ver um dia de cada vez, não ficar se preocupando, tá? Curte seu filho, curte esse momento e aí, no momento adequado, que é quando ele vai passar lá com a neuro, vai fazer a investigação completa, aí você provavelmente vai ter o diagnóstico. Enquanto isso, relaxa, né? Melhor assim, né, doutor? Melhor assim, porque se a gente ficar lendo muito, às vezes até atrapalha. Obrigada pela sua pergunta de toda forma e pela confiança. Regina de Melo Martins diz, queria saber se quem tem síndrome do pensamento acelerado pode ter um grau de autismo. Vamos lá, síndrome do acelerado é outra história. Está mais relacionada aos transtornos mentais do que no transtorno global do desenvolvimento. O que é autismo? Autismo é transtorno global do desenvolvimento, é demorar para falar, diminuição de contato visual e não taquipsiquismo, que é aumento da velocidade do pensamento.
Então, eu recomendo, para esse caso, que procure principalmente um psiquiatra para ver se existe ou não alguma outra coisa. Mas, assim, via de regra, pessoas com autismo não têm aumento de velocidade de pensamento. Perfeito. Obrigada, Regina. Próxima pergunta, vamos lá. A gente já vai virando e é bom que a gente vai aprendendo também com as histórias que chegam aqui, né? Com as perguntas dos nossos telespectadores. Se você já mandou a sua pergunta, segura aí. Se não mandou, Vida Melhor Oficial. Cadê? Tô esperando aqui a próxima. Travou, será? É isso? Acho que sim. Deve ter dado algum problema lá. Uma pena. De toda forma, a gente vai encaminhar todas as perguntas para você, doutor. Combinado? Sim, com certeza. Ó, doutor Caio Brazuca, ele está no Instagram, dr.caiobrazuca, tá? dr.caiobrazuca. Deixa eu ver se vai voltar aqui. Se não voltar, eu vou seguindo o programa. Cadê? Não vai conseguir? Então, muito obrigada e até a próxima. Trato feito é cumprido. A gente vai encaminhar as mensagens para você. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, Cláudia. Foi um prazer estar aqui no Vida Melhor da Rede Vida. E nunca se esqueça, o aconselhamento genético, ele salva vidas a partir do momento que a gente faz o diagnóstico certo, a gente institui o tratamento correto e muda completamente a história de uma criança, de um casal ou até mesmo de um adulto que tem uma doença genética. Então é importante, por exemplo, a mamãe grávida procurar um geneticista. Com certeza. Ou mesmo antes de engravidar, você já tem a intenção de, né? Exatamente. Se forem casais de primos, se forem qualquer casal, procure um médico geneticista porque a gente vai investigar não só infecções sexualmente transmissíveis, mas principalmente a gente vai avaliar o que a gente chama de doenças genéticas, que é para prevenir que você tenha um filho com um problema ou síndrome genética. Tá joia. Muito obrigada, doutor Caio.